Olá, meu nome é Ari Marcos e estarei discutindo alguns pontos interessantes do tema físico energia e entropia. Vamos lá? Mas, o que é energia? Energia é a capacidade de um corpo, uma substância ou um sistema físico tem de realizar trabalho. É uma grandeza física que se conserva, isto é, a quantidade total de energia nunca muda, apesar dela permutar em diversos tipos. Em outras palavras, o que eu acabei de dizer foi que a energia não se cria e não se destrói, apenas se transforma. Mas, será que isto é verdade? Esta energia pode se transformar infinitamente? Para melhor entendimento, vamos falar sobre a energia de conservação. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, ela descreve que a energia total de um sistema sempre se conserva, ou seja, independente da quantidade de transformações sofridas, a energia sempre se conserva, com um valor total sempre igual. Então, vocês pensaram no que eu pensei aqui? Vou construir um gerador elétrico que vai alimentar o sistema elétrico da minha casa, e que por sua vez irá alimentar o gerador de volta. Assim eu terei energia infinita e não pagaria mais minhas terríveis contas de luz. Opa. Que desgraça! Que pena, galerinha, que não é bem assim. Apesar de que esta teoria esteja dentro dos padrões da primeira lei da termodinâmica, logo vemos que isso é meio impossível, né? A primeira pessoa a descrever essa irreversibilidade da energia em se transformar em outro tipo foi o francês Sadi Carnot, postulando os ciclos máximos que uma máquina térmica poderia fazer. Outros influentes também, como Julius Robert Mayer, descreveram também essa ação impossível de que uma máquina térmica teria energia infinita com 100% de rendimento. Ou seja, não é possível criar trabalho a partir de nada. Infelizmente, pessoal, o sonho de não pagar minha conta de luz não vai se realizar assim. Bem, pessoal, iremos falar um pouco agora sobre o calórico. O calórico é uma teoria que tratava o calor como substância, supondo a existência de um fluido invisível e inodoro, que era denominado calórico. No século XVIII, o conceito de calor o colocava como sendo uma substância e não como sendo energia. Então, este conceito de calórico foi abandonado. Eis, então, surgiu um novo conceito de força viva, denominado por Leibniz. Vamos falar um pouco sobre calor e a mecânica? Em 1843, James Prescott Joule, que era fabricante de cerveja e cientista amador, foi o primeiro a medir com precisão o calor por atrito, por meio de um experimento em que a queda de um peso fazia girar, por meio de polias, uma roda de palhetas imersas em um fluido. O atrito, devido à rotação das palhetas, gerava um aumento da temperatura do fluido. Chegada a um nó na cabeça, não é? Iremos descrever esta ideia por meio de uma simulação diária. Vamos lá? Temos aqui, inicialmente, um café da manhã bem diversificado, com várias escolhas, mas digamos que você irá comer apenas um bolinho doce. Este bolinho doce lhe dará total de 500 quilocalorias, ou seja, energia química. Agora que você está bem alimentado, vamos pegar a nossa bicicleta e ir até o mercado para comprar algumas lâmpadas. A energia química que armazenamos do nosso alimento matinal será gasta em forma de energia cinética, pois nossos músculos irão fazer o trabalho para que a bicicleta se mova. Quando chegarmos na ladeira, teremos que fazer mais força para que a bicicleta continue a se mover. E essa energia cinética de movimento não estará mais sozinha. Agora teremos a energia potencial gravitacional, associada à altura, pois estamos contra a direção da gravidade ao subir a ladeira. E essa energia ficará acumulada. Se liga, galerinha. Agora que subimos a ladeira, temos que descê-la, né? Dessa vez, mal faremos força para isso, pois toda energia potencial acumulada voltará a ser energia cinética e, consequentemente, ganharemos velocidade. Chegamos até o mercado. Vamos acionar os freios da bike, que por um breve momento irá dissipar o calor do atrito dos pneus com os freios, e acabamos de transformar novamente a energia cinética em energia térmica dissipada para o ambiente, assim reduzindo a velocidade até a bike parar. Olha como ficou mais legal a explicação, né?
Que tal falarmos um pouco sobre o que é trabalho? E não é aquele trabalho que seus pais mandam você fazer, viu? Lavar louça. Eu sei que ninguém gosta de fazer isso. Mentira, vocês fazem para ajudar sua mãe, não é? Mentira, vocês fazem pela mesada que eu sei. Iremos aproveitar o exemplo anterior da bicicleta e focar nos pedais dela, ok? Quando passamos a pedalar com uma certa frequência, estamos realizando o trabalho, pois a energia transferida pela aplicação de força que fazemos no nosso músculo ao pedalar fará a bicicleta se deslocar por um determinado tempo. Mas se você esquecer a bike trancada e tentar pedalar ela, você não estará realizando trabalho. Por mais que gaste suas forças, só há trabalho se houver deslocamento. Apesar de parecer fácil, a teoria de Joule não foi bem aceita pelo jornal mais famoso da época, o Royal Society of Science. Em Londres, foram recusados seus 2 artigos propostos. Disseram-lhe que as experiências não eram suficientemente precisas para concluir de forma geral tais conceitos. Mas a importância de seu trabalho foi reconhecida alguns anos mais tarde, depois que outros cientistas chegaram a conclusões semelhantes às de Joule. Um desses pesquisadores foi o Julius Robert Mayer, um médico que servia em um navio holandês sobre o Oceano Pacífico. Durante o verão de 1840, em uma escala na ilha de Java, na Indonésia, Mayer observou que o sangue das veias dos marinheiros europeus estavam de um vermelho particularmente vivo. Este era um sinal de forte presença do oxigênio. Mayer então explicou tal fenômeno comparado ao corpo humano a um motor térmico. Quanto mais alimento um corpo ingere, proporcionalmente será a dissipação de calor deste corpo. Ou seja, Mayer acaba de definir a equivalência química do calor, que é como os nutricionistas falam do valor calórico de um alimento. Podemos afirmar que com estas observações, Mayer se assemelha ao Sadi Carnot, mas foge um pouco da ideia mais detalhada de Descartes, onde o mesmo descreve que para entender um sistema, como por exemplo o relógio, deve-se decompô-lo por inteiro e avaliar cada detalhe de sua peça, para assim compreender seu funcionamento. Mayer discordava do termo força, utilizado por Newton, mas a acepção newtoniana foi que prevaleceu, e o que Mayer descrevia como força foi chamado de energia, a partir de uma palavra grega que significava ação. Essas terminações foram originalmente introduzidas por Renan von Helmholtz, que foi também o primeiro a enunciar o princípio da conservação de energia de forma clara. Galerinha, vimos que, em geral, todas as metamorfoses a energia permanece conservada. Em outras palavras, o sistema físico estabelece um balanço em que a energia potencial é ligada à posição em um campo de força, a energia cinética ligada ao movimento, e assim sucessivamente. Então, pessoal, para encerrarmos esta conversa sobre energia e entropia, vamos para o tópico um segundo princípio carregado de consequências. Carnot havia chegado à conclusão de que não era possível uma máquina produzir trabalho a partir do nada. Porém, a sua ideia estava um pouco além de apenas um limite estrito para o rendimento de um motor térmico. Ou seja, não era apenas a lógica de que o trabalho fornecido era sensivelmente inferior ao calor recebido da fonte quente. Em outros termos, além da conclusão de Carnot sobre os princípios de conservação da energia, uma outra hipótese estava se fundamentando por Clausius. Ele afirmava que o calor não pode passar espontaneamente de um corpo frio para um corpo quente. Tal transferência de calor não pode ser introduzida em um outro sistema físico. Carnot chegou à conclusão de que um motor de rendimento ótimo é aquele cujo em contato estão em temperaturas iguais, isto é, o motor reversível de Carnot. Galerinha, pode-se notar que existiu outros postulados semelhantes, que na verdade foram deduzidos um do outro, em que outras palavras como postulados de Clausius e de Kelvin. Vamos ler agora este pequeno recorte teste. Visto que os postulados de Clausius e Kelvin traduzem um princípio físico assimétrico em relação ao desenrolar dos processos, podemos concluir mais uma vez que esse princípio é independente do princípio de conservação da energia, pois este é simétrico. Esses dois princípios distintos são hoje denominados primeiro e segundo princípio da termodinâmica. O primeiro princípio é o da conservação da energia,
O segundo se exprime sob diversas formas, especialmente segundo as formulações originais de Clausius ou de Kelvin, e até segundo a de Carnot. Quanto ao caráter ótimo dos motores térmicos reversíveis, todas essas formulações são equivalentes. A assimetria do segundo princípio da termodinâmica pode ser expressa com a ajuda de um novo conceito físico introduzido por Clausius, a entropia. Segundo Clausius, a entropia absorvida ou despendida por um corpo é igual à quantidade de calor absorvida ou despendida pelo corpo, devido por sua temperatura. Essa definição da entropia baseia-se na existência de uma escala absoluta de temperatura que, contrariamente à escala de Celsius, cujo zero é arbitrariamente definido pela temperatura de congelamento da água, possui um verdadeiro ponto zero. Esse ponto zero, que corresponde a menos 273 graus Celsius, é chamado zero absoluto de temperatura e demonstram-se a partir do segundo princípio da termodinâmica, que é impossível resfriar um corpo abaixo deste ponto. Irei demonstrar esta ideia da seguinte forma. Temos aqui um frasco de perfume caro, alfazema. Ao quebrar este frasco, a substância aromática, vamos chamá-la de moléculas, dentro do mesmo irá ficar presa aos cacos de vidro. Ou ela irá tomar proporção ao volume do ambiente no qual foi quebrada. É simples dizer que você conseguirá sentir o cheiro do nosso caro perfume em todo o ambiente ao qual ele foi quebrado. E nunca mais estas moléculas retornarão ao frasco, mesmo que você cole caco por caco de vidro. Esta é a ideia de entropia. Um sistema com menor probabilidade sempre vai evoluir Pokémon para um estado de maior probabilidade. É como a teoria de que o universo um dia irá morrer. Bem, pela segunda lei da termodinâmica, sim. De acordo com Kelvin, o universo evoluirá de uma sequência de estados de equilíbrio para um estado final de equilíbrio térmico, onde as trocas de energia cessarão ou ocasionará na morte térmica do universo. Deus me livre, mas por enquanto isto é a verdade. A mansa da leite, a braba dá quando quer. A mansa da sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalete. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Fala-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré! A ciência é uma iniciativa de cooperação que cobre gerações. É uma passagem da tocha do professor para o aluno e de volta ao professor. Uma comunidade de mentes, voltando no tempo e alcançando as estrelas. Agora, venha comigo. Nossa jornada só está começando. Então, pessoal, esta aula fica por aqui e até mais.